A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal Andando com a Bíblia. Hoje, vamos estar, pela graça de Deus, a misericórdia dele, fazer mais um vídeo introdutório da nossa Bíblia Sagrada. Hoje eu quero fazer sobre a primeira carta de Timóteo. Eu quero fazer uma coisa mais diferente, né? Como estamos fazendo a parte introdutória de cada livro, cada carta da Bíblia, e eu queria fazer nesse momento, sobre a primeira carta de Timóteo, algumas partes diferentes, mais próximo da carta de Timóteo, esquecer muita coisa, que muitas, bem diferenciado do que eu já venho fazendo a outros vídeos que eu fiz até hoje. Hoje eu quero fazer sobre Timóteo, a parte introdutória, nós vemos aí a parte introdução, autor, pano de fundo, a data da escrita, os propósitos da carta, o evangelho, a vida cristã, o governo eclesiástico, é o que está dentro da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E quando nós olhamos a primeira e a segunda carta de Timóteo e também a carta de Paulo a Tito, ela tem sido chamada de cartas pastorais desde o século XVIII. Então não foi desde quando Paulo escreveu que foi selecionada como cartas pastorais. A partir do século XVIII, essas três cartas, a de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, elas foram consideradas como cartas pastorais, que dá instrução para pastores, para o corpo de obreiro, para a instrução de obreiros, quando nós levamos ao ministério, fomos levados ao ministério, então essas cartas, foram, a instrução, é ali que dá a instrução como formar o grupo ou o corpo de obreiro de uma instituição. E por isso, nós vejamos, as cartas pastorais também tratam da estrutura eclesiástica, Elas foram escritas para ensinar a vida cristã, principalmente em resposta ao evangelho. Então, veja aí, quando você olha a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele começa a ensinar a Timóteo, a viver a fé cristã. E outra, nós não temos dúvida que foi Paulo quem escreveu essa carta. Então, Paulo é o escritor dessa carta e ele escreve essa carta no ano 62 a 64. E quando você olha o pano de fundo histórico da carta, da carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu essa carta após o período abrangido do livro de Atos. E o livro de Atos dos Apóstolos, termina com a prisão de Paulo em Roma. E acredita-se também que Paulo foi liberto e ele continuou o seu trabalho ao redor do mar Mediterrâneo. Segundo a Bíblia não mostra, mas parecer que ele chegou até a Espanha. Era o plano de Paulo, O plano de Paulo era chegar à Espanha. E por isso nós vemos que Paulo, ao ser liberto, nesse período dessa prisão, que foi em 62, 64, aí você vê que a realidade, Paulo continuou trabalhando e para que ele conseguisse chegar até os confins do mundo. Agora, o propósito dessa carta, o propósito, ao ser escrita essa carta, Paulo instrui o jovem Timóteo e Tito, a viver a sua fé e ensinar os outros também a fazer o mesmo. É viver a vida cristã e incentivar os outros a viver também. Esse era o plano de Paulo. E nessa carta também contém as instruções, para combater os falsos ensinos, na carta 1ª Timóteo. Aí, para combater os falsos ensinos e instruir os que desejam andar no chamado de Deus. Então, a carta de Paulo a Timóteo, então, se você lê essa carta observando, você percebe que ele está dando uma instrução a todos que têm um chamado para a obra, para o ministério. Ali dá instrução. Veja lá que quando há uma separação de homens e mulheres para a obra, ele dá instrução como funciona ou qual é a qualidade, o caráter de cada cristão que vai estar sendo separado para o ministério.
E então Paulo anuncia a Timóteo, né, as coordenadas como viver a vida cristã. O evangelho que Paulo está pregando, então Paulo expressa uma preocupação com a verdade do evangelho. Ele refere ao evangelho como a fé, a verdade, a sã doutrina, que é a sã palavra, e a piedade. Agora, a vida cristã, Paulo enfatiza a importância de uma resposta de santidade ao ato divino de salvação, né? E a vida cristã, ela é influenciada, e Paulo enfatiza a importância da resposta em santidade. Em santidade. Veja, irmão, quando Jesus te salvou, quando Jesus nos salvou, ele participou conosco, né, da vida da justificação, né, da regeneração, da adoção, né, e agora e deixou, né, a santificação para que nós pudéssemos aperfeiçoar a nossa vida através da santificação para poder participar do dia da glorificação. E aqui Paulo fala a Timóteo a respeito da santificação na nossa vida, a santidade e o ato divino da salvação. Agora, o governo eclesiástico, veja lá, a igreja é apresentada como a família. Então, quando você olha, né, então Paulo já começa a apresentar como que é o corpo, porque a organização eclesiástica, né, ela é unida, né, ela apresenta como uma família, né, a família inteira se apresentando, uma família unida que mistura os seus membros. A igreja é a família de Deus, e ele apresenta também os crentes são irmãos e irmãs. É a maneira que Paulo está mostrando. E termina a carta, Paulo termina a primeira carta dizendo: e tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo termina essa carta mostrando a Timóteo dessa forma. Então, você é obreiro, você tem chamado para a obra missionária, luta, vai em frente, estuda essa carta, porque quando você estuda essa carta, você encontra as instruções para uma firmeza, para uma base, né, do seu ministério. Então, primeira carta de Timóteo, primeira, segunda e Tito, então, são a estrutura para uma obra do evangelho, de um obreiro bem estruturado. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.